Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Segunda-feira, dia 1º de outubro, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é um prazer imenso começar mais uma semana na sua companhia. Para a gente é muito importante ter você aí e para a gente é um prazer poder chegar até a sua casa e ficar junto com você até meio-dia. Hoje a gente comemora o Dia Internacional do Idoso e também discute sobre os desafios de superar o luto. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé. Quanto tempo, hein? Pois é, quanto tempo, né? Aqui estamos em Gala, aguardando amanhã, que é dia do Santo Anjo da Guarda, né? E é aniversário do nosso mandante, né? De quem? Carlos Zóia, né? Nossa! Né? Que dia bonito vai ser, é hein? muito bom. Olha, eu e a Neuza aqui já estamos preparados para a festa, né? Pode trazer, gente. Inclusive, a gente está aceitando os presentes. Vou passar a caixa postal depois. Tá bom? O endereço direitinho, meu telefone. Pode entrar em contato também, almoço, jantar. Estou aceitando qualquer convite. Não. Eu estou aceitando os convites, Neuza, tá bom? Inclusive, tá? Fica aí já o meu apelo. Tudo bem? Bom dia, querido. Bom dia. Bom dia, nossos convidados. Bom dia, Zé Lu. Sabe o que acontece? Como não vou estar aqui amanhã, eu queria antecipar os parabéns, né? Obrigado. Desejar que você realize todos os seus projetos, entendeu? Obrigado. Porque festa de príncipe é uma semana, né? Pois Não É igual a comemoração do Pitico, é a semana inteira. Qualquer comemoração, você pode nos avisar, né, Zé Lu, que nós estamos com a agenda razoavelmente. A gente abre a agenda, né? Para amigo, está sempre disponível. Com certeza. E você também sabe onde me encontrar, tá? Então, só mandar Esse pra jogo de gente. empurra não acaba. Vamos lá, então, gente. Agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje, pessoal que vai contribuir para a nossa discussão. A gente recebe a presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos dos Idosos, Ana Rosignoli. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia aos nossos telespectadores. Na mesma linha dos colegas, desejar a você muita saúde, muita paz, muitas bênçãos divinas e que nesta mais uma primavera que você colhe, que a felicidade te persiga para sempre. Obrigado. Que Deus te abençoe. E nós estamos aí para falar da semana, né, municipal da pessoa idosa e nas atividades que nós vamos ter no decorrer desta semana, no sentido de conscientizar a população, de poder ajudar a população a oferecer uma melhor qualidade de vida às nossas pessoas idosas de Juiz de Fora, do estado e do país. Ótimo. E a semana vai estar abarrotada de atividades, Sim, né? muitos eventos. Nós programamos várias atividades. A Câmara Municipal, através da Comissão do Idoso, que é composta por mim, enquanto presidente, pelo vereador Kennedy, pelo vereador Wagner e João Coteca, e as entidades parceiras, inclusive o José Anísio, que é do Departamento de Saúde, também é um dos nossos parceiros. Temos muitas outras. Nós estamos aí com a programação bem fechadinha para poder despertar o interesse na pessoa idosa de participar. Perfeito, Ana. Muito obrigado, viu? Ainda bem que você me falou, porque eu já estava questionando se o José Anísio tinha vindo. Esse aqui é o Pitico, né, gente? Para todo mundo conhece. José Anísio da Silva. José Anísio Pitico da Silva. Ah, tá, muito bem. Gerontório, é um prazer te receber, viu? Prazer meu, Caio. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia para você, professor Zé Luiz. A honra de estar aqui ao lado dele, ao lado da Neuza, doutora Elânia, Ana, presidente da Câmara, Ana Rosignoli, Caio, telespectadores da mesa de debate. Oportunidade muito rica. E parabéns, tá, Caio, para você. Saúde, Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Bom, vou querer apresentar mais programas quando for meu aniversário, porque é uma coisa muito boa, né? Tem um carinho. Vamos lá, então, tira o foco daqui. A gente agora recebe a psicóloga Ana Sturt. Bom dia, é um prazer te receber. Bom dia, Caio. Parabéns, né? Obrigado. Para não perder o fio da meada, você merece. Obrigado. E um bom dia para todos, um prazer muito grande estar aqui, né? Com essa mesa maravilhosa de pessoas incríveis e um público também muito legal. Obrigada. Obrigado.
A gente recebe também a coordenadora do Centro Mais Vida, Elaine Barbosa. Bom dia. Bom dia, Caio. Parabéns, não tem como, não é mesmo? Um príncipe tem que... Aqui, uma oportunidade imensa, assim, muito obrigada pelo convite. Estar aqui no Dia Internacional do Idoso é muito bom envelhecer, mas a gente tem que traduzir isso em qualidade de vida, e a população precisa entender isso. A população precisa entender que esse envelhecimento muda o perfil coletivo. Enquanto isso não acontecer, a gente tem que continuar fazendo os 1º de outubro, para a gente viver melhor e realmente ter qualidade de vida na terceira idade. Com certeza, então já te espero ano que vem. Exatamente. Estamos aí, né, Pitico? Isso aí, Eu e o Pitico estamos sempre nesses 1º de outubro da vida. Estamos sempre, joia. E vocês dois também estão sempre juntos, parceria aqui na mesa, desde sempre. Sim, nós somos o Cosme e Damião. Quem é o Cosme e o Damião? Você é o Dom. Bom, começando então assim de uma forma mais bem-humorada, né? Como eu já anunciei, hoje é o Dia Internacional do Idoso e para comemorar essa data nós falaremos sobre saúde, direitos e todas as atividades que serão destinadas a esse público aqui em Juiz de Fora. De acordo com o IBGE, até 2060 o número de idosos irá representar 1/4 da população brasileira. Por isso, as mudanças que garantem acessibilidade e direitos precisam ser aplicados com urgência. E é isso que a gente sempre questiona e discute aqui quando vocês estão presentes, né? De tornar a cidade mais acessível, de tornar a cidade pronta para essa população que vem envelhecendo, né? Com certeza, as políticas públicas ainda estão aquém do que desejamos. Nós precisamos aprimorar, fazer prevalecer os direitos da pessoa idosa. Este ano nós comemoramos 15 anos do Estatuto do Idoso e muita coisa avançou. Ainda está muito acanhada e nós precisamos melhorar as políticas públicas, procurar fazer mais para a pessoa idosa, porque até 2050, acredito eu, se falou 2060, eu ainda vou um pouquinho antes, nós vamos ter um número de pessoas idosas bem acima do esperado. E hoje, quando você compara uma pessoa idosa de hoje com a pessoa idosa do passado, que foram os pais, os avós nossos, a gente vê que a qualidade de vida do idoso hoje é bem melhor. Mas ainda pode melhorar muito. E eu me recordo perfeitamente que quando a gente fala com uma pessoa idosa, se tem um jovem ao lado, eles sempre tendem a ouvir o jovem. Mas eles se esquecem que são as pessoas idosas que deram a sua contribuição para essa nação, para o engrandecimento, para a melhoria do país, do estado, da cidade. E muitas vezes o jovem esquece que ele um dia também vai ser idoso. E que ele tem que se preparar para essa idade, né, de 60 ou mais, para que ele seja respeitado. E para ele ser respeitado, ele tem que começar esse respeito a partir da fase mais jovem. Eu acho que a Ana remete muito, ouvindo aqui com atenção, a questão da educação. Acho que não é por falta de leis. A gente tem o Estatuto do Idoso, que hoje completa 15 anos, como a vereadora amiga Ana fez referência. A Política Nacional do Idoso, que é de 1994, né? O próprio Estatuto. Eu penso que não é por falta de leis, porque esses dois instrumentos são basilares, são importantes, mas que são ilustres desconhecidos, até da própria população, inclusive da população idosa. Então, tudo para mim recai no trabalho com pessoas idosas, e eu mesmo envelhecendo, na educação, né? Eu sei que isso é lugar comum, uma mesa repleta de educadores aqui, o telespectador, mas essa questão precisa ser tomada por toda a sociedade. Porque se por um lado é muito bom que nós estamos vivendo mais, é desejável, de preferência que nós não morrêssemos, né? A eterna juventude, isso dá pauta para romance, para poesia, para filosofia, mas na vida concreta do dia a dia é importante que o país, que a cidade se envolva cada vez mais com essa situação do envelhecimento, que é o que nós vamos ter, e nós já estamos lá, uns mais, uns menos, mas é o caminho de todos nós. Então eu penso assim, se por um lado a gente está tendo
o que o professor Kalash fala, a revolução da longevidade, que vai trazer impactos em todas as áreas, econômica, social, cultural e política, eu vejo que essa conquista não indigna, não mobiliza a sociedade. Os nossos representantes públicos também se fazem de indiferentes a uma realidade. Qual é a salvação? Se eu pudesse falar essa palavra, os próprios idosos estão se mobilizando, não é, vereadora? Sim. Não, pessoal, indo às ruas. Saímos agora há pouco, pelo Dia Internacional do Idoso, de uma marcha pela dignidade da pessoa idosa. Um tempo chuvoso, como estava agora há pouco, os idosos para a rua, reivindicando os seus direitos, atenção, respeito. Eu acho que esse potencial político da terceira idade é que pode, efetivamente, na minha modestíssima opinião, contribuir para que se mude esse estado de situação de indiferença, de invisibilidade pública que as pessoas idosas têm ao lado de outras situações. Então, assim, como diz o outro professor, Marcelo Antônio Salgado, pioneiro da gerontologia brasileira, se a sociedade inventou a velhice, cabe aos idosos reinventar a sociedade. Então, acho que é esse filão que eu acredito. Vai haver uma grande modificação, principalmente com relação à aposentadoria, né? Isso. As pessoas se aposentavam com 50 anos, quer dizer, tinha outra vida para viver. Agora, a idade média de 80, 90, meu núcleo de terceira idade, eu tenho senhoras de 90 anos que fazem teatro, a memória está ótima, declama tudo muito bem, não é? Essa transformação que vem por aí, seguramente a mudança da Previdência, por mais que aconteça A, B ou C, ela vai ter que acontecer, que o país não aguenta mais. Como é que fica, então, porque antigamente quando o cara aposentava, já era o caminho da luta para o luto, não é? Que aí acabou a vida, não tem mais nada que fazer. No pé na cova, né? Hoje não. Hoje não. Hoje a pessoa idosa, ela está muito esperta e muitas vezes ela aposenta e continua trabalhando porque não consegue sustentar a família com o que ele ganha. Como é que fica isso? E eu queria fazer também uma outra pergunta para vocês dois que são espertos. Juiz de Fora, li há algum tempo uma pesquisa, tem muita gente idosa que aposenta e vem para Juiz de Fora porque é uma cidade mais tranquila, pelo menos era. Como é que está acontecendo essa migração? Pode ser daqui a pouquinho, Ana? Pode. Perdão por te interromper. Não, tudo bem. Bom, gente, agora a gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Na verdade, professor, existem sim um grande número de pessoas idosas ou que saíram da cidade para trabalhar e estão retornando, ou até mesmo outros que não estão da cidade, mas que encontraram em Juiz de Fora um campo assim mais tranquilo, mais amigável. Por quê? O povo juiz-forano é um povo muito acolhedor. E hoje nem tanto, mas era uma cidade tranquila, uma cidade com pouca agressividade. E pelo acolhimento das pessoas juiz-foranas e das pessoas que aqui estão, a pessoa idosa se sente mais à vontade. E Juiz de Fora também tem um grande campo de trabalho para a pessoa idosa. Haja visto que o Executivo tem vários projetos em quase todos os bairros. Tem projeto de hidroginástica, tem de voleibol, tem atividades físicas. E isso, muitas vezes, a pessoa não encontra numa cidade grande. E esses projetos vêm muito a contribuir para a qualidade de vida e para a tranquilidade das pessoas idosas conviverem numa cidade onde o povo é hospitaleiro e ela se sente bem e acaba ficando. A pessoa envelhece quando ela se prostra. Quando ela fica prostrada dentro de casa, ela envelhece. E o que nós precisamos é fazer com que as pessoas continuem no dinamismo, com que as pessoas continuem ativas, para que elas sintam o prazer de viver. Porque eu me aproximo de 70 anos até o final do ano. Então, manifesta. Eu inicio minha carga horária às 8 horas e não tenho hora para parar. Ana, e tem um ditado que os antigos falam, né?
ande à toa, mas não fique à toa. Exatamente. Mas, Ana, eu acho que também o influxo da pessoa idosa, em Juiz de Fora, o professor tem vários, o Pitico conhece vários problemas, faz um estudo sobre essas questões, mas o serviço de Juiz de Fora, prestado por Juiz de Fora, ainda está bom em relação às outras cidades. As outras cidades, nós não sem somos uma dúvida. cidade pequena, né, mas não temos os problemas das cidades grandes ainda, né, se a gente não parar, não pensar e não raciocinar. E a gente presta alguns serviços coletivos, públicos, que são muito bacanas. O senhor professor falou sobre o problema da Previdência, é um problemão, mas na saúde, envelhecer é um problema para o gestor. O gestor da saúde sofre muito com o processo de envelhecimento. A questão assim, todo mundo quer envelhecer, é um bônus para a gente. O contrário, que diz a Fernanda Montenegro, assim, envelhecer não deve ser muito bom, mas o contrário é pior, então vamos envelhecer. Não tem a menor dúvida, é um bônus, mas aumenta. Ontem, uma grande, por conta da data de hoje, os jornais de grande circulação do Brasil falam muito. E da epidemia, põe aspas, obviamente, de hipertensão e diabetes. Como que a gente vai lidar com isso? A gente, porque aumentando os anos, maior a chance de doenças crônicas, e a gente está preparado para essa situação. Então, acho que o influxo para uma cidade como Juiz de Fora é porque ainda há uma estrutura que eu tenho certeza cheia de problemas que a gente precisa melhorar, mas que ainda há. Em alguns lugares não tem. Cidades grandes não tem mesmo. A gente está vendo a vida privada de cidades grandes como o Rio vindo se tratar aqui em Juiz de Fora, pela dificuldade da pessoa idosa nessa situação maior. O acesso, eu só posso falar da saúde, né, porque é a minha área, é a minha militância. Mas eu sei que tem várias outras questões. A Previdência a gente sabe. A gente não sabe se isso não mudar, se a gente vai se aposentar, na verdade, de fato, porque do jeito que as coisas vão. Então, é um grande desafio para o gestor essa situação. E quando a Ana falou, a psicóloga vai falar aqui do luto, quando a gente vê o jovem não ouvindo o idoso, assim, ele está jogando lixo, a coisa mais bacana de envelhecer, que é a experiência. A psicóloga vai falar aqui sobre o luto. Sim. E a gente participa muito do luto dos nossos pacientes. E, no final das contas, a gente aprende como que essas criaturas aguentam, assim, elas vivem muito luto, a gente vai vivendo e vai vivendo nossos lutos. E como a gente aprende, como é experiência de vida. Perda, né? E aí fala da cultura, realmente a gente nunca vai conseguir sair desse lugar comum. Se a gente estiver jogando fora aquilo que é o mais bacana, que é a experiência cognitiva e psicológica dessa turma que já passou dos 60 e que a gente vai chegar lá, se Deus permitir. Agora, eu acho que... Então, só vocês estão fazendo uma programação bem extensa, né? Pelo dia durante a semana toda. Começando hoje, Neuza. Iniciamos hoje, que é o Dia Internacional do Idoso, e vamos até a semana toda, né? O que vocês estão fazendo especificamente para que o idoso discuta essas situações dele? Veja bem, hoje nós iniciamos com uma marcha pela dignidade da pessoa idosa. Mano, isso já aconteceu hoje, então vocês madrugaram para caminhar, né? Uns mais, outros menos, né, Caio? Em casos aqui. Pode expor ela aí, tá? Mas eu acordo cedo mesmo. Mas eu também acordo muito cedo. Muito bem, Tom. Aí você está enganado. Eu trabalho uma média de 16 horas por dia e isso é que me dá vitalidade. Isso me dá muita saúde. Ainda agora acabei de aferir minha pressão no Parque Alfred, que a gente estava após a marcha, aferição de pressão, teste de glicemia, minha pressão estava 12/8. Dando um show muito novinho por aí. Então eu fico muito feliz pelo resultado, pelos exames que eu faço. Inclusive, agradecer aqui a doutora Elaine, lá na CISP, no Centro Mais Vida. Nossa missão, Ana. Estou retornando lá para novos com exames. Todo carinho. Mas objetivamente, respondendo a Neuza, nós vamos amanhã, às 14 horas, no plenário da Câmara. Eu vou tentar te explicar. Nós temos uma Câmara Sênior, que é a Câmara de Vereadores Sêniores, e são 20 vereadores, acompanhados de 5 instituições que trabalham também com pessoas idosas. E esses vereadores sêniores, eles trabalham em defesa da melhoria da pessoa idosa. E amanhã, por exemplo, eles vão debater exatamente a questão da saúde. Eles se reúnem mensalmente para colocar à população e também para os vereadores sugestões de projetos de lei.
E amanhã... O foco é mais ensinar o idoso a prevenir, né, as dificuldades que a idade traz, né? Sim. E tirar proveito da sua experiência de vida. Exatamente, e até tentar cortar a automedicação, porque o idoso é teimoso. Tem isso também. Eu senti uma dor na coluna, eu vou lá, tomo Dorflex, tomo isso, tomo aquilo. E às vezes ele pode tomar até o medicamento errado também, então a gente trabalha muito isso. E a Câmara Sênior tem sido um ponto assim, né? Muito importante. Muito importante, fundamental. Na quarta-feira nós vamos ter, de manhã, os secretários municipais vão estar na Câmara, cada um vai falar das atividades da sua pasta. Nós vamos estar com o secretário de Saúde, de Educação, de Trânsito, então de Urbanismo. Cada secretário vai atender as pessoas idosas que lá estão falando sobre a sua pasta. Na parte da tarde, nós temos um show de prêmio solidário no Esporte Clube, a partir de 14 horas. Na quinta-feira, nós vamos ter palestra e na sexta-feira, fechando, nós vamos ter o grande baile, que já é uma tradição. Que delícia. Desde que eu assumi a presidência, né, Petico, juntamente com esse grupo. Ótimo. Porque o idoso, ele tem que ter prazer. E eu fico muito feliz. Quando chega na hora do baile, às vezes eu tenho vontade de dançar, mas eu fico admirando aquelas pessoas idosas, como eles se sentem felizes. Ana, como que as gente... pessoas fazem para poder participar dessas atividades todas? Tudo é acesso livre. O baile também? Também. Opa. Nós recebemos uma média de 500 pessoas idosas e já agradecendo o Coronel Guerra, do Círculo Militar, que é nosso parceiro, e está sempre conosco, nos ajudando nas atividades, abrindo o espaço para a gente fazer as nossas comemorações. A que horas começa o baile? A partir de 14 horas. Tem uma faixa etária? A partir de 60 anos ou mais. Nossa, vou ter que esperar mais 40 então, né? Mas você é nosso convidado de honra. Ah, tá. Eu posso ir bailando com a senhoria. Você é nosso convidado de honra. Coisa rápida, Deus, eu acho que é importante que a pergunta nos faz pensar, e a mim, obviamente, também, é que essa comissão da Câmara, presidida pela vereadora Ana, composta por nós, outros colegas, doutor Elane, demais, é aproximar a população idosa dos gestores públicos municipais. Ouvir o que deseja o cidadão idoso para a cidade de Juiz de Fora. Eu acho que é uma grande conquista essa aproximação que a Câmara está fazendo muito bem, essa intermediação, professor Zé Luiz, porque as demandas dos idosos precisam chegar quem planeja os serviços públicos para essa cidade, inclusive, Stuart, Ana, para o cidadão idoso. Então isso que tem sido assim, o tempero nessa relação pública, cidadão idoso e o gestor público. E quando você falou aqui que ia receber todos os secretários para falar sobre a sua pasta, eu acho que ele deve ouvir ao idoso sobre a sua pasta. Sim, exatamente. E não é falar sobre o que ele faz, é falar o que ele ainda não fez. Não, o idoso vai fazer a pergunta e ele vai dar a resposta. É o exercício de cidadania. Inclusive, nós estamos entregando a todos os candidatos ao governo de Minas um termo de compromisso do candidato em relação à saúde de Juiz de Fora. O término do hospital regional, né, o atendimento, que está bastante precário, porque os recursos não chegam, a cidade tem passado muita dificuldade. Hoje o governo de Minas deve um valor, né, enorme ao município. O hospital regional está parado lá há quantos anos? Então nós estamos entregando, assinado por todos os vereadores, uma iniciativa da Comissão de Saúde, mas assinada por todos os vereadores, esse compromisso do governador, que ganhar a eleição, ele tem que ter esse compromisso conosco. A distribuição de medicamentos controlados. Também, em toda a área da saúde. Está muito deficitário. Eu conheço casos assim, realmente absurdos, e a pessoa não consegue o medicamento, porque a prefeitura está devendo demais o laboratório. Mas a prefeitura não deve, porque ela recebe, a prefeitura hoje tem um débito enorme com seus credores, porque a parte do governo federal e estadual não repassa os recursos necessários como deveriam. Como fica o trabalho de cidadania com o idoso? Nós estamos na véspera de uma eleição. Vocês acabam de fazer uma reivindicação. Como é que esses idosos estão preparados, principalmente para cobrar depois que voltou? Primeiro, se eles estão se posicionando
politicamente, eles querem tomar essa iniciativa ainda. Eles, às vezes, eles pedem muita opinião a gente, entendeu? Mas também é uma coisa que eu não posso passar o meu voto pessoal para eles. Isso é uma coisa intransferível. Porque eu posso gostar muito de um candidato e estar indicando uma pessoa não muito boa para aquele idoso. Então a gente pede para eles se orientarem normalmente no âmbito, no seio familiar. Porque toda casa onde tem uma pessoa idosa tem uma pessoa mais jovem. Tem os filhos, tem os netos. Mas os jovens estão precisando mais de orientação. Mas é. Talvez até mais, professor? Os jovens estão pior do que as pessoas idosas. Eles estão precisando de mais orientação do que o idoso. Porque o jovem está indo na paixão, né? Foi o grupo para cá, volta nisso. No clamor, grupo, né? No clamor na da comoção. paixão. Agora, o idoso, coitado, né? A gente que viu desde o tempo do Getúlio, vota no Jane, vota Mas, nisso. professor, já viu quantas coisas que aconteceram, né? Principalmente. Descobriu, né, que o mar é verde de tanta esperança que morreu afogado. Principalmente para mim, que estou Eu no não meio acho nem que ele é político. coitado, eu acho até que ele tem uma transferência de experiência importante que as pessoas não estão ouvindo. Sim. Mas o professor Zé Luiz, no bloco anterior, fez uma bela provocação. O tempo que a gente tem mais de vida, e aí o que a gente pode fazer? Existe um pesquisador que faz a seguinte questão: o que eu vou fazer quando não tenho nada para fazer? Eu tenho um tempo livre. E aí? Então, eu acho que aí, esse tempo mais tem feito, principalmente as mulheres idosas, no caso, tem um potencial de reivindicação, de coletivização da vida muito grande, muito forte. Eu, enquanto profissional do envelhecimento, que estou estudando, que aprendo todo dia, eu tenho essa esperança, professor, que esse contingente, que é muita gente, são mais de 90 mil pessoas de Juiz de Fora habilitadas ao voto agora dia 7 de outubro. Se essa gente, se um gigante acordar, dá para fazer metade da Câmara Municipal, elege um deputado federal nas costas. Então, eu acho que é esse trabalho, e eu estou nele. Eu contribuo uma gotinha d'água para que haja essa mudança. Os idosos têm que assumir esse protagonismo. Está parecendo discurso político meu aqui, né? Mas não é porque Pitico, eu acredito nesse potencial. tem os fatores, sabe? que imobilizam os idosos, né? Um deles, o que a pessoa, quando o idoso entra na melhor idade, ele começa com culpa. O que eu não fiz? Por que eu não eduquei direito? Por que eu não juntei dinheiro? Por que eu não votei direito? Isso o imobiliza, né? Outro fator também muito importante é a dificuldade de readaptação, de se reinventar na nova rotina. Né? O orgulho não deixa, né? Eu não vou fazer isso, eu não vou ali. Agora, o Pitico está colocando uma coisa que realmente o empoderamento feminino é muito grande. Eu vejo isso... Eu trabalho, né, bastante tempo com o pessoal de terceira idade. O ano que vem o nosso núcleo vai fazer 25 anos de trabalho com teatro. E eu vejo, tem os senhores, mas as senhoras são muito mais avassaladoras, muito mais revolucionárias. Elas tomam conta de tudo, desde o lanche, como o que vai fazer, o encontro, esses negócios todos. Porque eu acho que o problema é que a mulher ficou no século XIX toda presa, aí a mola arrebentou no século XX, chegou a 68, ela ficou independente, agora ela quer bater. Eu vou te dizer um pouquinho por quê, professor Zé Luiz. Ana, eu vou segurar um pouco, ficar com uma curiosidade, tá? Quero entender o porquê, mas a gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora e o papo continua durante o intervalo, né? Tá muito gostosa a mesa de hoje. Mas, Ana, eu fiquei aqui me contorcendo para saber qual que é o segredo. Por que a mulher ela tá tão à frente do homem, principalmente nessa idade mais avançada? Já também respondendo a pergunta do professor José Luiz,
É o seguinte, professor José Luiz, que me perdoe os dois homens que aqui estão. O homem só faz uma coisa de cada vez. É verdade. E a mulher consegue fazer um monte de coisas ao multifuncional. mesmo tempo. Mulher é Exatamente, né? a mulher é multifuncional. Ô, A mulher Ana. assovia e chupacana ao mesmo tempo. Ô, Ana, você esqueceu de mulher- qual dos homens aqui você esqueceu? 3, desculpa. Pronto, já, isso, não estou falando, já Chateado. esclarou a dúvida. Agora não vai ter jeito. Poxa, Ana. Tudo bem. Não, mas pode vir pra cá, eu tô perto aqui do lado de cá. Então, o José Luiz, o que a mulher? A mulher, ela já levanta, ela já tem um planejamento do dia todo estruturado, ela já se controla, já vai fazendo tudo aquilo. Olha, mas eu acho que o homem está E ela- mudando, hein? Tá O mudando. novo, Tá um vendo? novo homem. tá- novo homem. Olha, eu novo acho que o homem novo não, homem. mas Olha, não o homem chega não próximo, cozinhava. não. Hoje ele tem orgulho de ser cozinheiro. Exatamente. E bons cozinheiros. É porque antes a mulher tinha que fazer tudo isso. Hoje eu conheço casais em que a mulher não cozinha, não faz, e o homem faz tudo. Mas mesmo assim a mulher ainda consegue conciliar muito Não, mais Não, o coisas. problema é que a mulher tem A filho. mulher Aí desenvolveu ter isso. filho e administrar a casa aí é complicado. Ela não tem Essa- filho sozinha, né, professor? Não é? Ela não tem filho sozinho. Sim. Ela precisa de um parceiro. Mas houve um tempo É. em que era função. Agora, a disfunção hoje é muito modificada. Eu acho que um novo homem é mais companheiro, ele está Mas- aprendendo. mas isso que as a- mulheres. Porque agora eu vou falar uma verdade, hein? Polêmica. Quem é que cria o machismo É a, é a mulher. é a mãe. É a mãe que fala, o meu querido, meu príncipe, não pode aprender a arrumar casa, não pode lavar lavar vasilha. roupa, não pode Eu ia fazer falar isso. para o senhor, que a minha amiga Ana falou, não é chip de fábrica, a gente não veio com esse chip Não é? programado de fábrica. Exato. Foi uma sociedade patriarcal Que criou que isso criou mesmo. isso. Aí eu fico com três turnos, há um processo de envelhecimento físico mais rápido, porque eu não tenho tempo de me cuidar, eu esqueço de fazer atividade física, eu esqueço de ter um hobby, de ter uma visão tão bacana da arte, como está faltando arte nesse país. Eu fico impressionado como as pessoas Está não falam. faltando ir à arte. Ah, né? não, Porque as arte pessoas não. Tá não faltando as estão pessoas se terminando, você tá envolver entendendo? Tem com a muita arte. coisa aí. Eu acho que a gente não tem chip de fábrica, não. A sociedade patriarcal fez exatamente o que a Ana Mas falou. essa desde- A gente tem que dar conta de tudo e ainda há uma crítica velada em alguns momentos. É o machismo, né, que ainda é o impera. ainda há. Mas desde 68 Houve uma mudança. houve uma Houve. grande modificação. O homem tem muita resistência para se cuidar, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Né? Não, é porque a gente pode ver que os candidatos estão tudo no hospital, né? Trabalhando. Não As é? mulheres se E a cuidam Marina mais. tá lá fraquinha, mas ela tá lá Resistente. falando. Que é aquilo? né? Diz que atrás Olha, de um homem né? bem sucedido vem sempre uma grande mulher. Não, o Ao sexismo lado não dela. faz bem a ninguém, muito menos Mas ao homem. eu voltando tenho para o certeza envelhecimento, disso. Caio, amigas e amigos telespectador, ainda há uma diferenciação do modo de envelhecer do homem e do modo de envelhecer da mulher. Sim. Posso Por dar um gênero, palpite bem errado? né? Eu acho que a mulher não conta tempo. Ela vai vivendo, entendeu? E se você começa a contar tempo, você fica velho. Eu acho que se a mulher, Velhice é partida da mulher. como a gente coisa vem pessoal, falando aqui, né? Neuza, se a mulher começar a contar tempo, ela vai ver que não vai dar tempo. de fazer coisa. Não, Petica, a gente Mas não é verdade. conta, a gente vai vivendo. Vai vivendo. Esse negócio a As- partir de tal data ser assim, você passa a ser idoso. Não existe isso, gente. Vai. Não existe isso, não. Só para controle Eu acho que de... a pedagogia- cuidado com Essa a cuca, né? inteligência emocional é fundamental, né? Cuidar das emoções. Porque se você cuida da sua emoção, o seu corpo segue, né? Mente sã, corpo são, né? E há uma resistência muito grande por parte dos homens. Eu noto no consultório, a procura feminina é muito maior que a masculina. Né? O autocuidado mulher é se muito cuida mais da mais. mulher do que da gente. Mas é tudo por causa daquela construção social, porque desde sempre o homem tem que ser viril, não pode demonstrar Chorar. A fraqueza, gente então o sentimento... a gente já está conformando ca- com bem menos. Sim, mas é porque isso Não veio tem de... tantas exigências assim, mas não. Porque antes essa coisa de demonstrar sentimento estava associada apenas à mulher, sabe? Isso. Hoje tem mudado isso, graças a Deus. Mas por isso que os homens sempre encontraram vários problemas relacionados à dificuldade de expressar esses sentimentos. Exatamente. A mulher, ela se expressa muito mais, né? Isso era um estigma antigamente. O homem não chora, né?
Então é muito difícil para o homem sair desse estigma, sair desse casulo que ele se colocou. Ele é mais fechado, ele não fala das emoções em casa, né? Quando ele fala, ele acha que isso é fragilidade. Pelo contrário, o homem chora, o homem se fragiliza sim, ele tem que se adaptar à nova realidade, né? E outra coisa é como o idoso criou a família dele, como ele educou a família dele. Ele foi muito exigente? Se ele foi muito exigente, quando ele ficar, entre aspas, fragilizado, né, fechado, mais idoso, com maiores dificuldades, ele vai ser tratado da mesma forma. Se ele foi muito condescendente, né, se ele não foi exigente, ele vai ser muito humilhado, porque aqueles que estão em volta dele não tiveram limite. Quem não tem limite vira um animal, né? Então são esses jovens aí, esses filhos que maltratam o idoso, porque eles se sentiram deixados de lado, tipo assim, não ligou para mim, não estava nem aí para mim, não tinha exigência nenhuma. Acho que a Ana fala uma coisa bacana também, que é o seguinte: às vezes a gente coloca na velhice várias desculpas, né? Nesse período da fase da vida da gente, mas é um processo diário. É uma construção do dia a dia que a gente não se percebe, não se dá conta, né? Então, assim, é uma construção do envelhecimento que a gente leva para frente. Só que passa meio que batido, meio que, sei lá, inconsciente, ou coisa assim. Então, opa, tô agora, e agora? O que eu faço? E agora? O que eu faço? A pergunta é essa. Não fui exigente demais, ele está me tratando assim. Não fui exigente, agora não liga para mim. O que eu faço? Ele tem que atuar dentro do amor exigente, né? Ele tem que ser assertivo, falar das emoções dele, erguer a cabeça dele, seguir em frente, sempre em movimento, né? Movimento mental, movimento físico, ele não pode parar, de jeito nenhum. Mas espera aí, nós temos aí, o doutor pode falar, o problema do Alzheimer. Sim. Quer dizer, quando o idoso começa a guardar o tênis na geladeira e já não olha isso, né? A história das 3 velhinhas lá, que uma está subindo a escada, não sabe se entra na banheira ou não. Estou entrando no banho ou não, fulana. Aí ela sobe a escada e fala assim, não sei. Pois é, mas aí... Aí a outra bate na porta, toque. Aí eu falei assim, fulana, vem aí, peraí que eu vou atender a porta. Né? Os cuidadores não estão preparados para esse tipo de situação. Então, o que acontece? Ele não aceita a fragilidade daquela pessoa que tinha tanta autoridade na vida dele. Né? Ele não aceita, ele nega. E essa negação faz com que ele não suporte isso. Ele não usa delicadeza, ele não usa resiliência, ele não usa o perdão. Né? Ele maltrata. No início da sua fala, ele sofre, ele deprime. As relações são muito importantes. Aquilo que eu fui com a minha mãe, a minha vida, claro, se reflete muito agora. Te leva para lá, né? Pra velhice. Não, e a relação continua. A doença de Alzheimer, ela é muito, é um exemplo muito grande, acho que até de existência, porque ali a gente sempre pensa na memória, né? Vou perder a memória. Além da memória, que é a primeira sintoma a ser percebido, a gente perde muito inibição, que é uma outra função de uma outra área cerebral frontal. Então, ou seja, se eu era uma pessoa irritadiça, brava, autoritária, eu vou ficar mais. E a relação que eu tinha com a minha filha, que pode já ter sido complexa, ela passa a ser minha cuidadora, a minha financeira, e essa relação vai se agravar. Então, isso... Não melhora, a cirra, né? Exato. O que a psicóloga falou é muito importante. As relações têm que ser cuidadas sempre. Porque na terceira idade isso pode ser um grande problema. E é uma situação de luto, né? Porque minha mãe não está ali mais, meu pai não está ali mais, ali é uma outra pessoa. E a demência senil? A demência senil, tecnicamente, engloba vários tipos de demência, mas eu acho que as pessoas que falam de demência senil querem falar mesmo da doença de Alzheimer. Pessoal, eu vou chamar o último intervalo do nosso programa de hoje, o tempo está correndo, mas já voltamos com a mesa. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Como a gente falou no início do programa, a expectativa é que a população envelheça cada vez mais e essas pessoas vão precisar de cuidados especializados. Exatamente. Por isso tem surgido cada vez mais também cursos de cuidador de idosos, faculdades que estão voltadas para essa área. Mas vocês acham que esses profissionais estão preparados para cuidar dos idosos? A pessoa, ao procurar um curso desse, ele deve verificar a idoneidade da instituição. Porque de nada adianta você fazer um curso e não estar preparado, não ter o lado humano. Porque o principal do tratamento com a pessoa idosa é o lado humanizado.
é ter o carinho, é ter o respeito, é ter amor, é sentir que aquela pessoa idosa, como se ela fosse sua, como se fosse um ente querido. E a gente vê que as faculdades, os colégios, as instituições não preparam o profissional para este tipo de tratamento. Prepara para dar assistência, né? Talvez os primeiros socorros, mas esse lado humanizado ainda deixa muito a desejar. Vereador, você não acha que isso é uma questão de escolha da profissão? Porque a pessoa quer ver se o mercado, se tem mercado de trabalho para aquela profissão, mas não vê se você tem perfil daquela profissão. Também. Entendeu? E você entra num curso, mas você precisa saber que você vai conviver com aquela realidade que o curso está te preparando. E ali não é só uma questão de cuidados práticos, assim. É uma questão de afinidade com a pessoa idosa, de jeito, e você vai lidar, de jeito. Você vai lidar com a terceira idade como você lida com o seu envelhecimento. Né? Ou com aceitação ou com revolta. Porque o envelhecimento ele é muito trabalhoso, né? O idoso, de modo geral, como vocês falaram aí, todos os defeitos ficam mais acirrados, todo o gênio difícil fica mais acirrado, né? Cuidar do idoso não é fácil não, gente, pelo amor de Deus. Não. Ele costuma ser teimoso, ele costuma ser mal agradecido, ele costuma ser mal criado, ele tem uma porção de coisa que não é fácil levar. Agora, a gente vê que foi aquela pessoa que a vida inteira deu ordem, ele que mandou, é difícil ele que determinou a vida familiar da família. Mas essa fase e aí também... ele passa a ser submisso pelos mais jovens. Há uma fase difícil. Quando olha para o filho, olha para você dizer, sua roupa está ridícula. Você vestiu ele a vida inteira e de repente, nossa, você está ridículo com essa roupa. Como é que você responde a esse tipo de mando? Porque tem um mando de campo que vai mudando. Porque inverte os papéis, né? Seu filho vai ser seu pai. E há um outro problema que é o apêndice, porque sempre tinha uma família, aquela que não se casava para cuidar da mãe, ela era uma cuidadora da família. Só que depois que morria o pai, aí a questão do luto, morria a mãe, essa era o apêndice, era a tia que ficava... E quem é que vai tomar conta dessa tia? Aquela história de uma mãe cuida de 11 filhos e 11 filhos não cuidam de uma mãe idosa. Depende, né, de como ela criou esses filhos. Hein? Depende de como ela criou esses filhos. Com 11 filhos, minha filha, lavando roupa, fazendo comida, era uma loucura. Mas tem muita mulher sábia, né, que cuida de 11 filhos, depois os 11 brigam para cuidar dela. E tem aquela que eles brigam para ninguém ficar com ela. Pagam cuidadores, às vezes até inexperientes, né? Olha, professor José Luiz, eu tenho experiência na família. Minha mãe ficou viúva muito jovem. E minha mãe tinha 11 filhos. Ai. Sem INSS, sem nenhum tipo de renda. Eu tinha 9 e meu irmão mais velho tinha 19, estava servindo no exército. Então, assim, é uma luta muito árdua. A minha mãe foi assim uma misericórdia de Deus. Criar 11 filhos na roça, sem água, sem luz, sem vestimento, sem renda. Então a gente vê que isso realmente é difícil, mas não é impossível. E os filhos cuidaram dela? Todos. Então, minha mãe faleceu muito jovem também. Minha mãe faleceu com 62 anos, com esclerose, né, que hoje é o Alzheimer. Estava ouvindo a doutora Eliane falando e estava aqui pensando nela. Então, quer dizer, não tinha recurso naquela época, né? Que ela já faleceu há muitos anos. E a gente vê que naquele momento os filhos todos debruçaram, fazendo aí um rodízio para estar com ela. Ninguém abandonou. Pois ninguém. E além dos filhos, os genros e as noras também. Foi mãe de todos. Ela foi mãe de todos. Eu penso que a gente... uma responsabilidade pública, por que não dizer política, esse cuidado às pessoas idosas. As famílias, de um modo geral, estão muito sacrificadas, é dificílimo. Desculpa vocês, ao telespectador. Eu tenho uma vivência em casa, no dia a dia. É extremamente difícil familiar com a doença de Alzheimer. Não é fácil. Aí um outro fala assim, Pitico, mas você tira de letra porque você estuda, tá? É diferente. A pegada é outra, como diz os mais jovens. Eu tenho raiva, eu tenho misericórdia, eu choro, eu não sei a quem que eu peço, eu rezo toda hora, todo santo dia, para manter o mínimo de serenidade, porque não é fácil. Então eu preciso compartilhar isso com a sociedade.
Eu penso que está na hora, ou passando da hora, de política. Não tem como para atender a esses casos de idosos. O doutor Elaine está aqui, neurologista, capacitada na área médica de saúde, o quanto que é difícil. Nós temos que pedir ajuda, não sei quem, mas é devolver à sociedade uma situação que é dela, é de todos nós. Sim, eu aproveitar que você indagou a doutora Elaine, para que você falasse um pouquinho, rapidamente, o nosso programa está terminando, sobre o trabalho do centro, se vocês ofereceriam esse auxílio que às vezes as famílias precisam tanto. O Centro Mais Vida é um centro do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Saúde do Estado, que ele dá um amparo, eu vou explicar que amparo que é, para atenção primária à saúde de 94 cidades. Como que é isso? O idoso passa na atenção primária e tem um critério de fragilidade. É aquele idoso, quem é mais frágil? É aquele que pode adoecer mais ou até mesmo morrer. Ele é encaminhado para o Centro Mais Vida, fica um dia com a gente, e ali ele passa para uma equipe multiprofissional, faz todos os exames, tudo pela carteira financeira do Estado, e à tarde a gente manda esses idosos para a cidade, e daí 14 dias, limite, a gente manda um plano de cuidado, que é, do ponto de vista médico, assistencial, a cereja do bolo. Na verdade, é um documento de gestão clínica. Na questão do idoso, porque a gente fala só de hipertensão, diabetes, osteoporose, Alzheimer, é pouco. A gente tem que falar sobre funcionalidade. Eu tenho que manter esse idoso funcional, autônomo e independente. Se eu não posso manter ele autônomo e independente, eu mantenho ele eu faço tudo para manter um grau de independência, um grau de autonomia. O esforço maior da geriatria e gerontologia é você se manter ou completamente autônomo e independente ou parcialmente. Então, eu falo em reabilitação, em prevenção, e a gente manda para a atenção primária, que são os postos de saúde, e eles colocam aquele plano de cuidado em prática. Então, na verdade, o cliente é a atenção primária, que manda o idoso, que tem um critério para ser mandado, para o Centro Mais Vida. Perfeito. Obrigado. Eu gostaria até de parabenizar a doutora Elaine, né, na pessoa da doutora Elaine, o programa Centro Mais Vida. Excelente. Eu já tive a oportunidade de passar um dia na CISPS, até porque não estava com a saúde fragilizada, mas eu tive a curiosidade, porque eu ouvia falar muito. E naquele momento eu queria saber se era verídico, se realmente existia aquele atendimento. E fiquei então, assim, encantada, procurei me disfarçar ao máximo, para ninguém me conhecer, e fui... O que é difícil, né, Ana? Você está em todos os lugares. Muito obrigado, viu? Gente, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. No início eu tinha falado que a gente falaria mais sobre a questão do luto, mas uma mesa dessas, acho que a gente não conseguiria abordar de uma maneira necessária, né? Exatamente. Então, né? eu te faço o convite para voltar na segunda-feira que vem. Volto sim. Tá bem? Para comentar as fases do luto, que é muito importante. Tá ok, obrigado, viu? Pessoal, muito obrigado. Adorei a participação de todos vocês na mesa de hoje. Ajudou muito para a gente esclarecer sobre as questões, os direitos desses idosos. E parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aqui em Juiz de Fora. Nós que agradecemos, Caio, pela sua elegância do convite. Estamos sempre convidados. Nós temos um carinho, uma admiração muito grande por você, pela instituição. E queremos continuar aí contribuindo, né, dando a nossa contribuição em prol da melhoria da qualidade de vida da população juiz-forana, principalmente da pessoa idosa. Obrigado. E feliz aniversário, que Deus te abençoe e te ilumine. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Elaine, só vocês têm algum contato que vocês poderiam passar? O 3313 4026, que é o contato do administrativo do Centro Mais Vida. Perfeito, muito obrigado. Neuza, muito obrigado. Zé, até semana que vem. E é claro que eu quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa da sua casa. Sem você, sem a sua presença aqui com a gente, não faria sentido a mesa de debates. Então, nosso muito obrigado. A gente se vê amanhã ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Tem a reprise do nosso programa de hoje às 6 horas da tarde, ou a qualquer momento no conforto da sua casa. É só entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, procurando por TVE Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental.
o plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.